você falou aí de fé. Quanto isso é importante, a fé. Você que está num momento de tratamento ali. Também está passando por uma situação muito difícil e você está se cuidando. Onde é que a fé entra dentro dessa situação? A fé, segundo a tradição cristã, é a certeza daquilo que eu não vejo, né? Então, quando eu tenho fé, eu consigo ter algo que eu acho muito importante para todo tratamento psicoterápico, é a certeza de dias melhores. Então, se nós vivermos sem certeza de dias melhores, nós sucumbimos. Provérbio 12, se eu não me engano, fala que a esperança adiada entristece o coração. Porque o que é que ferra a mente do ser humano? Não é o do nada, é o não sei quando. Como assim, Robert? Vamos supor que você tem um desejo muito grande, Erlan, sei lá, um microfone azul. E você anseia por esse microfone azul porque tem uma qualidade melhor, enfim. E aí eu te pergunto, Erlan, você vai ter quando esse microfone azul? Você fala, não sei. Isso pode causar para você uma angústia existencial muito grande. Mas se você tiver fé, e essa fé for uma fé com obras, como fala Tiago, você vai dizer para mim assim, Robert, esse microfone azul custa 2.400, eu vou guardar 100 por mês, daqui a 24 meses eu tenho 2.400 e vou ter o azul. Então você tem fé e agiu conforme a sua fé e você agora sabe que está caminhando rumo aos seus objetivos. Isso é muito importante no processo de terapia. Por quê? Porque você vai começar a datar e a trazer clareza sobre os seus passos e como você vai fazer para conquistar os seus passos. Então a fé, ela é a esperança viva. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Nada. E do nada a gente surge aqui, né? Tínhamos desaparecido esse período aí, mas estamos aqui de novo, porque o podcast Do Nada é assim, do nada as coisas acontecem. E como eu costumo sempre dizer, do nada Deus fez tudo. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um papo mental, um papo de mente. E eu quero apresentar ele para a gente poder iniciar esse bate-papo massa que a gente vai ter aqui, como eu costumo também falar, esse papo, esse episódio absurdamente de bom. O nome dele é Robert Ataíde, esposo da Janaína e pai de 3 princesas, teólogo e graduado em psicanálise. Seja bem-vindo, meu amigo. Foi um prazer enorme poder te receber aqui no nosso podcast Do Nada. Do nada eu mando aquele convite, você aceita e do nada você está aqui. Fique à vontade para se apresentar. Amém. Do nada eu estou aqui, do nada vamos aprender juntos. Uma bênção. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Que seja um papo enriquecedor, que nós consigamos ajudar as pessoas, né? Que é o nosso intuito. Não é só falar por falar, mas que todo mundo que nos assistir consiga extrair alguma coisa de bom e consiga agregar na sua vida. Perfeito, Show perfeito, de bola. Robert. A gente já começou bem, viu? Já começou bem. E, cara, esse papo de... Esse papo mente, esse papo mental, a saúde mental, que hoje está muito, na verdade, infelizmente está muito em alta, que não deveria estar. E a gente vê cada vez mais até profissionais se graduando na psicologia, tendo em vista essa demanda que está muito alta. E aí eu queria iniciar contigo fazendo algumas perguntas, como, por exemplo, todo mundo precisa de terapia ou isso virou moda? Eu acredito que hoje todo mundo precisaria de pelo menos um processo terapêutico. Eu acho que o que iria diferenciar Erlan, seria o grau dessa terapia, a profundidade dela e o tempo. Mas hoje a terapia ela não serve só para apagar incêndio, ela serve para preveni-los. Perfeito. Então, como a sociedade está toda agitada, porque quando eu falo toda agitada, eu estou generalizando nesse ponto, porque todo mundo está passando por essa globalização, por esse avanço, por essa tecnologia. Então nós tem até um estudo que fala que de 2000 para cá nós evoluímos milhares e milhares de anos em tecnologia. Então todos nós estamos passando por esse avanço. Então todos nós estamos sendo impactados de alguma maneira. Alguns mais, outros menos. Então, respondendo sua pergunta, para mim, na minha visão, todos precisam de terapia, alguns com grau maior, outros com grau menor. Mas dar atenção para si nesse processo de avanço e de mudança de mundo, para mim seria interessante. Perfeito, muito bom. Na verdade, eu participo de terapia, eu faço terapia. Show. Eu tenho, basicamente, quase um ano que eu faço terapia, entendeu? Não porque eu tenho algum problema. Sim. Mas porque, como você falou, é muito importante, é essencial. Vai depender de situação para situação.
Sim. E eu busco a terapia porque a vida hoje ela está um pouco corrida, está muito corrida, na verdade. Sim. Ela não está um pouco, ela está muito corrida. E a gente precisa, de vez em quando, fazer uma higiene mental. Perfeito. E a terapia, ela ajuda a isso, vem me ajudando bastante. Perfeito. E qual é o maior problema psicológico que as pessoas têm hoje, mas fingem que não tem? Eu não sei se eu conseguiria denominar transtorno, mas eu falaria uma dificuldade emocional que a maioria das pessoas tem é na questão da personalidade. Não entraria em um transtorno, mas eu acredito que um problema, ou uma dificuldade, ou um empecilho, um obstáculo ali que as pessoas têm na saúde mental seja a personalidade. Erlan, na minha visão, a maioria das pessoas não sabem quem são. Então, isso impacta diretamente em muitas decisões, em muitos propósitos, frutificação, avanço. Porque no fundo, Erlan, todos nós queremos ser felizes. Tudo que nós fazemos, tudo que o homem fez até aqui foi para ser feliz. Quando o homem criou a lâmpada, ele queria facilitar a locomoção noturna para ser mais feliz. Quando criou a cadeira confortável, ele queria sentar mais aconchegante para ser feliz. Então eu acho que todo mundo busca a felicidade do seu jeito. Só que como a maioria das pessoas não sabem quem são, elas não sabem também o que vão fazer elas felizes. E elas vivem atordoadas. Então, para mim, hoje, a crise de identidade, se eu posso dizer assim, é o maior mal do nosso século. Entendi. Mas a personalidade, ela está atrelada ao que chamamos de bipolaridade ou não? Ou isso trata de um transtorno? Não, isso está em o transtorno TAB, né, que é o transtorno afetivo bipolar. Ele é uma condição genética e a personalidade é uma visão existencial. Então, assim, não necessariamente as duas estão atreladas. Então, uma tem uma conotação e a outra tem questões da vida mesmo. Uhum. E aí a gente tem pessoas que, por exemplo, ela tá de bem aqui com a vida e do nada, no dia seguinte, ela tá totalmente uma outra pessoa. Sim. Isso são traumas, é realmente problema mental que pode ser curado através de terapia ou medicamento. Como é que você consegue dar para você responder? Essa oscilação de humor, ela pode se dar por duas variáveis. Uma, ou é fator genético, é um TAB, transtorno afetivo bipolar. Então, a pessoa não consegue produzir ali a fisiologia necessária para conseguir se manter constante a partir de um tratamento psicoterapêutico, medicamentoso, estabilizante de humor, ela consegue se manter. Então, quem tem transtorno afetivo bipolar é uma questão de genética. Pode existir por questões traumáticas. Então, assim, você começa a ter sintomas que se assemelham ao TAB, mas não é um TAB genético. Então, você começa a existir, por exemplo, vamos supor que você fracassou 2 vezes em uma empresa. Na terceira, você tende a desmotivar mais rápido. Porque como você já sofreu 2 traumas naquela área, o terceiro você oscila mais. Então, você começa a ter traços bipolares sem ser necessariamente um bipolar genético. É por isso que a psicoterapia vai te ajudar a entender se é traumático ou se é genético. Se for traumático, você tem como ressignificar a partir da terapia. Se for genético, você consegue controlar e manter a partir do medicamento. Não existe cura para a bipolaridade genética. A bipolaridade genética ela é tratada com medicamento, mudança de rotina, sono regular, mas a circunstancial pelos traumas tem a partir de psicoterapia. Fantástico, perfeito. E Roberto, e como é que a gente pode denominar aquelas pessoas que, por exemplo, são muito inteligentes? Por exemplo, vamos trazer isso aqui para dentro do negócio, são muito inteligentes para poder fazer aquele negócio acontecer, ela faz acontecer, mas do nada, de repente, ela faz tudo ser destruído, destrói aquele negócio ali, e depois na frente constrói um outro, novamente, consegue construir, destrói também e assim sucessivamente. Eu acho que eu já vi algo sobre isso. Eu acho que eu entendi o que você perguntou, porque assim, o jeito que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. O ser humano não consegue ser dividido por gavetas. Eu sei que nós ouvimos podcasts, nós ouvimos explicações, nós ouvimos cortes das pessoas querendo dividir área financeira, área espiritual, área familiar, mas a verdade é que nós funcionamos como um todo. Nós organizamos por área para que a gente consiga gerir melhor, mas nós não somos divididos por áreas, nós somos um em todas as áreas. Então, aquelas pessoas que têm uma aptidão maior, talvez um QI elevado, talvez um poder ali de persuasão, de comunicação, para empreender, ela tem a força para agir
A mesma força que ela tem para agir, ela tem para destruir se ela não estiver bem. Porque o jeito que ela faz uma coisa, ela faz todas as outras. É por isso que a força, o talento, o dom por si só, ele não é o fator predominante para manter a empresa. Tem que vir acompanhado de outros artifícios, de outras características. Então, o que ameniza isso? Se eu sou muito bom em construir, eu preciso de um mentor para me ajudar a manter, porque não necessariamente eu vou ser bom em manter. Contrapartida, pode ter uma pessoa que já tem predisposição para manter, mas talvez não tenha um poder ativo de construção. Então, é essa sinceridade consigo mesmo que faz a gente entender que nós não vamos conseguir construir, manter e executar sozinho. É delegar, é montar equipe, é conseguir entender seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí nós entramos para o outro assunto, a outra pergunta, autoconhecimento. Nós não vamos conseguir ser bons em tudo. Nós potencializamos os nossos pontos fortes, nós reconhecemos os nossos pontos fracos e nos atentamos a ele. Sem isso, nós tendemos a construir e destruir, construir, destruir, construir, destruir. Caraca, meu irmão. A gente hoje aqui tá tendo uma aula comportamental e mental, tudo com tal. Cara, que bacana. Realmente a forma que você passou conseguiu deixar bem claro para quem está nos assistindo. E quem tiver dúvidas, coloca aí no comentário também, para que a gente possa estar respondendo essas dúvidas e que possa estar ajudando vocês. Show. O dinheiro, ele resolve o problema emocional ou ele é só máscara? O que é que você acha? Essa pergunta é boa. É porque a falta dele traz problemas emocionais. Aí, vamos desenvolver essa resposta agora, de antemão. Eu não tenho resposta pronta, a gente vai responder agora. O bom é isso. Do nada, nós vamos elaborar um raciocínio e vamos pensar. Porque, assim, a falta dele promove muitos males. Muitos. Então, a presença dele, na teoria, tem que resolver, já que a falta adoece. Certo. Por que não resolve em todos os casos? Porque algumas coisas elas não necessitam de pagamento, mas de posição. Então, o dinheiro resolve tudo que ele consegue pagar. Tudo. Por exemplo, você é pai, eu sou pai. A crise financeira que atinge nossos filhos nos desestabiliza emocionalmente. Então, logo, se eu tiver dinheiro e a minha filha não precisar passar necessidade, o meu emocional ali consegue ser preservado. Eu já vi pessoas em profunda... Cara, eu printei ela para gravar sobre isso essa semana. Tá aqui, eu printei para gravar sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês e encaixa bem com isso. Ó, pai de 34 anos tira a própria vida após dívidas e deixa carta dizendo: a minha família vai ser melhor sem mim. O nome dele era Philip Heron, que vivia na Inglaterra e cuidava sozinho de 3 filhos. Enfrentava fortes dificuldades financeiras. No dia da sua morte, havia apenas 6 libras na sua conta. Ele se matou semana passada, porque ele disse que as filhas ficariam melhor sem ele. Então, ele adoeceu emocionalmente ao ponto de tirar a vida por falta de dinheiro. Então, o dinheiro, nesse caso, é o fator predominante para a saúde dele. Só que o que aconteceu? Ele não teve o suporte suficiente para entender que a mente dele precisava estar pronta para que aquela situação não acontecesse. Então, um problema acabou trazendo outro gigantesco. Então, nesse caso, não era a morte dele que solucionaria o problema, era dinheiro. Entretanto, existem alguns problemas que são os das filhas que ficaram agora. Dinheiro nenhum vai resolver esse problema emocional. Por quê? Porque ele já foi. Então, é esse raciocínio que o ser humano vai ter que fazer. O dinheiro resolve uma porrada de problemas, como no caso desse pai. Mas no caso das filhas não é mais dinheiro. Porque dinheiro no mundo nenhum vai trazer o pai dela de volta. Na cabeça dele, ele achou que estaria consertando um problema, onde na verdade ele estava causando um problema ainda maior. Perfeito. Perfeito. Porque assim, primeiro, para que chegue num estado, ninguém em sã consciência se mata com consciência do ato na hora. Por quê? Porque o ser humano tem instinto de sobrevivência. Se você pegar em algo quente, a primeira coisa que acontece é você tira a mão de imediato. É instintivo. O teu corpo automaticamente quer se salvar. Então, para que a gente chegue num ponto de tirar a vida nesse tanto, as emoções já foram deturpadas. Então, ele precisava de dinheiro para resolver uma questão, o emocional destruiu, ele tirou a vida e agora ele deixou um problema para as filhas que dinheiro nenhum no mundo vai resolver. Então, se eu posso dar um conselho sobre dinheiro, queira dinheiro e queira muito.
mas queira pelos motivos certos, para que as suas filhas nunca passem pelo que nós passamos, sabe? Então, o dinheiro resolve questões emocionais? Resolve. Resolve todas? Não, porque existem algumas dores que não foram causadas pela falta de dinheiro, mas pela falta de pessoas. Então, existem, na minha concepção, 3 caminhos para solucionar problemas emocionais. 4, tá? Do nada, estou contando agora. A fé em Deus, em Cristo, ou seja lá qual for a sua fé, que você está me assistindo, mas a psicoterapia afirma que a fé soluciona. A minha é em Cristo, em Deus, a sua pode ser na que você quiser. Dinheiro para as necessidades básicas, presença e propósito. Eu preciso ter um porquê sofrer, porque nós temos a conclusão que todos nós vamos sofrer. Todo ser humano vai sofrer, ponto. Só que saber pelo que eu vou sofrer nos dá mais prazer, porque quem sabe pelo que sofrer enfrenta qualquer como. Eu só vou conseguir enfrentar as minhas guerras se eu tiver um motivo genuíno para enfrentar aquilo. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. E, assim, a gente sabe que, de fato, o dinheiro ele resolve muitos problemas, mas também o dinheiro também ele causa muitos problemas, se você não estiver preparado para poder receber ele. Sim. E a gente vê famílias sendo destruídas por causa também não só pela falta, mas pelo excesso dele. Sim. Acaba havendo essa destruição porque é o que está dentro dela ali. Então, eu acho que ela deveria procurar procurar se conhecer primeiro para poder receber essa porção e aí conseguir administrar de forma mais correta, sensata e segura tanto para si como para a própria família. Perfeito. O dinheiro, ele, na verdade, o dinheiro potencializa o que já existe. Já existe isso. Entendeu? Então, assim, nós vamos ser quem nós realmente somos com dinheiro. Uhum. Sem dinheiro a gente ainda consegue maquiar. Porque na dor, chorando, até teu inimigo chora do teu lado. Isso. A dor sensibiliza, o dinheiro revela. O dinheiro revela. É o que está dentro de você ali. Exatamente. Bacana. E a gente trazendo isso para dentro da espiritualidade. Você falou aí de fé. O quanto isso é importante, a fé, por exemplo, o quanto isso é importante, você que está num momento de tratamento ali. O tratamento está passando por uma situação muito difícil e você está se cuidando. Onde é que a fé entra dentro dessa situação? A fé, segundo a tradição cristã, é a certeza daquilo que eu não vejo, né? Então, quando eu tenho fé, eu consigo ter algo que eu acho muito importante para todo tratamento psicoterapêutico, que é a certeza de dias melhores. Então, se nós vivermos sem certeza de dias melhores, nós sucumbimos. Provérbio 12, se eu não me engano, fala que a esperança adiada entristece o coração. Porque o que é que ferra a mente do ser humano? Não é o do nada, é o não sei quando. Como assim, Robert? Vamos supor que você tem um desejo muito grande, Erlan, sei lá, um microfone azul. E você anseia por esse microfone azul porque tem uma qualidade melhor, enfim. E aí eu te pergunto, Erlan, você vai ter quando esse microfone azul? Você fala, não sei. Isso pode causar para você uma angústia existencial muito grande. Mas se você tiver fé, e essa fé for uma fé com obras, como fala Tiago, você vai dizer para mim assim, Robert, esse microfone azul custa 2.400. Eu vou guardar 100 por mês, daqui a 24 meses eu tenho 2.400 e vou ter o azul. Então você tem fé e agiu conforme a sua fé e você agora sabe que está caminhando rumo aos seus objetivos. Isso é muito importante no processo de terapia. Por quê? Porque você vai começar a datar e a trazer clareza sobre os seus passos e como você vai fazer para conquistar os seus passos. Então a fé, ela é a esperança viva. Ou seja, eu acredito que eu vou conseguir. Robert, nós podemos não conseguir muitas coisas? Podemos. Na verdade, nós vamos morrer sem conseguir muitas coisas. Mas nós não podemos dizer isso ao nosso cérebro. Porque senão nós entraremos em um pessimismo muito grande. Porque assim, o otimismo pode não resolver muita coisa, tá? Eu vou ter. Pode não resolver muita coisa. Mas o pessimismo destrói tudo. Se eu for pessimista, eu consigo destruir todos os meus passos. É aí que a fé entra. Perfeito, cara, perfeito. E como é do nada, a gente sai daqui, de repente vai para aqui. Tá tudo bem. Dentro do contexto de relacionamento tóxico, porque a pessoa vê que tá ruim, mas não tem coragem de sair. Tá sofrendo ali.
O relacionamento tá péssimo, tá tóxico demais, mas ela prefere ficar. Isso é uma doença mental também? Pode ser. É porque o relacionamento tóxico ele vai ter várias vertentes, assim, por exemplo. Ou a pessoa acabou, desculpa, só interromper. Não, pode. Aqui é do nada. Ou a pessoa acabou, na verdade, se contaminando também. E ela, sem perceber, ela já tá igual. Pode ser. É uma variável. Então, assim, não existe uma regra para tudo. Quando se trata de saúde emocional, nós não temos, por exemplo, se eu tomar um choque, você tomar um choque, o pessoal que está atrás das câmeras tomar um choque, cada um vai ter uma reação diferente. Tá amarrado. Tá amarrado, não de Jesus. Mas a saúde emocional, ela é assim, cada um vai reagir de uma forma à mesma situação. Então, sobre a toxicidade dos relacionamentos, por exemplo, tem gente que está num relacionamento e não consegue sair por dependência emocional. Ou seja, eu nunca tive fora, então é melhor ter mal sofrendo do que não ter nada. Para mim, e olha que na saúde emocional, como eu disse, de plano de fundo, nós não podemos generalizar, mas muita dessas ações está embasada na falta de amor próprio. Quando você encontra alguém, Erlan, que se ama de verdade, nós não aceitamos tudo. Então, por exemplo, se eu me amo de verdade, eu não fico em um lugar que me xingam. Se eu me amo de verdade, eu não fico em um lugar que não me valorizam. Se eu me amo de verdade, eu não aceito que as pessoas me diminuam. Então, esse amor genuíno por si faz com que eu saiba exatamente o que eu quero. Se eu não me amo, eu aceito qualquer coisa. Então, se eu me amo, eu tomo uma água geladinha. Se eu não me amo, eu tomo água sanitária. Então, é mais ou menos esse exemplo. Então, assim, a falta de amor próprio faz com que nós aceitemos qualquer coisa. E eu acho que hoje em dia, por causa dessa distorção de imagens, redes sociais, propagação de corpos perfeitos, de gente rica, de todo mundo fez o primeiro milhão, nós começamos a achar que somos menos. E isso entrou nas casas. Isso entrou nas famílias classe baixa, classe LC, classe B, aquelas pessoas que vivem idealizando a vida perfeita. Então, às vezes, ela vive relacionamento tóxico e ela não sai porque na cabeça dela, ela acha que merece aquilo e que não merece mais. Eu sei porque eu já tive contato com pessoas que parece que elas falam, não, é isso mesmo, eu mereço isso. E não. Então, esse desejo de merecimento, esse senso de merecimento, para mim é o primeiro passo. Porque muitas coisas não acontecem nas nossas vidas ou ainda continuam acontecendo porque nós achamos que merecemos pouco. A questão toda é essa. Aí linka com a fé. É esse paradoxo aí, que é, na fé, nós reconhecemos que somos pequenos em Cristo, mas no mundo precisamos ser como leões. Por isso que o próprio Jesus falou, olha, sejam puros como as pombas, mas sejam astutos como as serpentes. Então, assim, nós precisamos ser os dois. Essa humildade cristã ou de fé não pode existir na vida. Isso tem que existir em um contexto. Na vida, nós temos que ser astutos e reconhecer o nosso valor e buscar o melhor para nós, para a nossa casa. Aí nós não vamos aceitar qualquer tipo de relacionamento. Não vamos. Não vamos. Perfeito, perfeito. E você fez uma menção aí muito importante, que é em relação às pessoas que estão em busca do corpo perfeito, estão em busca da vida perfeita, daquela Porsche, daquela Ferrari na garagem, porque ela está muito acostumada hoje a estar vendo isso na rede social. Uhum. E agora recente eu estive num evento em São Paulo e teve uma pessoa lá que ela falou, ela convive no meio, e o que acontece, principalmente essa galera que vende curso, usa a técnica tal, que assim eu consegui e tal, e ela começa a fazer postagem de casas boas, de carros bons, só que nada daquilo é dela. Porém, o que acontece no final é que ela acaba ficando rica de verdade. Uhum. Mas por quê? Porque ela começou a mostrar uma vida que ela não tinha ali, as pessoas acreditando que ela tinha conquistado aquilo ali de fato, pelo aquilo que ela falava, onde na verdade não é. E é o que a gente vê mais hoje na rede social, e as pessoas acabam adoecendo com isso. Porque as pessoas querem ter a vida daquela pessoa que está ali atrás da tela sem conhecer verdadeiramente os seus frutos. O jogo do finge até ser, né? A rede social ensina isso, vai fingindo até ser. Exatamente. Isso é um perigo, isso é um risco, né? É um risco. Para a sua saúde mental, como para a sua vida de forma geral. Se você pudesse dar um conselho psicológico hoje para quem está nos assistindo, qual seria nesse momento? Você vai sempre me ver
Na clínica não, que na clínica eu respeito muito as questões de ética, mas quando eu falo abertamente, você vai muito me ver envolvendo uma sabedoria milenar, que é a Bíblia, com a prática do dia. Se eu pudesse dar um conselho sobre saúde emocional hoje, seria Eclesiastes 10. Uma mosca morta põe a perder todo um frasco de perfume. Robert, explique. Às vezes nós somos um frasco de perfume e por causa de uma mosca morta dentro nós nos perdemos todo. Se eu pudesse dar um conselho psicológico era: não deixe as moscas mortas dentro de você. Quais seriam essas moscas mortas, Robert? Suas questões, seus traumas, suas dores, seus medos, seus questionamentos. Coloque isso para fora. Eu conheço pessoas que vieram abrir em terapia agora, depois de 20 anos, segredos e dores profundas. Isso mata por dentro. Por mais difícil que seja admitir uma dor, por mais difícil que seja admitir um erro, por mais difícil que seja admitir um trauma, coloque para fora. Nós não podemos e não conseguiremos viver e ser frutíferos, avançar, progredir, genuinamente viver, se nós tivermos moscas mortas dentro de nós. Às vezes nós carregamos palavras que nos disseram há 10, 15 anos. Às vezes nós carregamos uma porta fechada. Às vezes nós carregamos uma cara. Eu já vi pessoas que tem a cara, que tem uma mosca morta, uma tristeza dentro, porque alguém virou o rosto há 10 anos atrás. Sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho analise-se genuinamente, veja o que tem dentro de você que está lhe destruindo e coloque isso para fora. Se vai ser um líder espiritual ou um profissional da área terapêutica ou um amigo, tá tudo bem. Em Tiago está escrito: confesse suas causas uns aos outros para que vocês sejam curados. Só existe cura no confessar, no verbalizar. O silêncio não cura nada, o silêncio destrói e adoece. Até porque você fica remoendo aquela ali por dentro, né? Aí você vai causando aquela dor no peito. Sim, pô. Robert, você é um cara que você entende muito, você cuida das mentes das pessoas. Mas a pergunta é: e a sua mente, você hoje você também faz terapia, já fez terapia, ou sempre quando é necessário faz terapia? Porque às vezes as pessoas podem achar: não, o cara já entende da mente, o cara Sim. é perfeito ali, ele consegue cuidar dele mesmo, consegue se regenerar ali, né? Sim. E eu queria ouvir isso de você, porque Sim. assim, Erlan, eu acredito que, independente de você conhecer, você precisa de outras pessoas para poder estar fortalecendo. Como a Bíblia diz: ferro afia o ferro. E aí sucessivamente. Perfeito. Hoje eu sou acompanhado tanto de forma espiritual quanto de forma terapêutica. A tríade da psicanálise, né? Eu preciso até de supervisão, inclusive. Então, eu faço terapia não regular semanal, ou fica de 15 em 15 ou 30 em 30. E, às vezes, supervisão, certo? Para que uma supervisão de caso, uma supervisão de sentimentos. Já tive stand-by, já passei por momentos onde eu fechei a agenda, cuidei de mim, porque eu sou humano. Ano passado mesmo eu passei acho que uns 5 meses sem atender. Processo de reorganização mental, de vida, de casamento. Então, eu acredito que a sabedoria está em reconhecer quando desacelerar. Então, eu reconheço que eu não dirijo bem quando eu acelero nas curvas, mas quando eu paro nelas, né? Quando eu freio nas curvas. Então, hoje eu sou cuidado e acompanhado tanto de forma acadêmica quanto de forma espiritual. Uau, perfeito. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Perfeito. Dá não. Cara, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, estilo um bate-bola. Bora. Bate-volta. Rapidão. Bate-bola. Bora. Rapidão, só para a gente poder contextualizar algumas outras coisas. Ansiedade é emocional ou espiritual? Pode ser os dois. Pode ser os dois? Pode. Pode ser emocional e pode ser espiritual. Agora eu fiquei com curiosidade. Por quê? Porque assim, se eu for tratar ansiedade, patologia, tá? A patologia, ela é uma condição fisiológica, certo? Se eu for trazer para o espiritual, ela é falta de confiança em Deus. Então, assim, a ansiedade bíblica, ela é pecado, né? E a ansiedade médica ou clínica, ela é uma situação do corpo. Então, são coisas diferentes. Porque a maioria de nós acha que a ansiedade é só excesso de futuro. Por exemplo, vamos supor que eu viaje amanhã. Então, eu estou muito ansioso por viajar amanhã. Ou vamos supor que eu queira viajar amanhã e eu não tenho previsão de viajar. Então, eu estou ansioso porque eu ainda não tenho aquilo. Só que a ansiedade não é só isso. Nós podemos ter sintomas ansiosos ou por excesso de passado também,
Então, o meu passado é tão presente dentro de mim que ele me destrói, eu fico ansioso, ou por falta de presente. E aí, lembrando sempre que eu sempre falo que é a minha visão, a maioria das pessoas ansiosas que eu atendo hoje é falta de presente. Eu atendi pouquíssimas pessoas, ou atendo pouquíssimas pessoas que a ansiedade dela é excesso de futuro, como a maioria das pessoas acham, não. A maioria das pessoas que eu atendo é excesso de passado, vivem cheias de traumas e governadas pelos seus traumas, ou falta de presente. Robert, como é uma falta de presente? É como se eu fosse pegar um Uber e eu quisesse ir para a rodoviária, mas eu não soubesse colocar a origem. Então, eu tenho destino, mas eu não sei onde eu estou. Não sei onde está. Ou eu não sei para onde vou. Pode ser um dos dois. Então, assim, muitas pessoas estão paradas agora, sem saber onde estão e sem saber para onde ir, com o celular na mão, o aplicativo do Uber lá, e ela não sabe o que fazer. Então, essa falta de presente faz as pessoas se sentirem ansiosas. Por isso que eu falo, essa questão, essa ansiedade, ela é humana. A espiritual é a desconfiança de que Deus pode fazer. Então, é a incredulidade. Aí é outro tipo de ansiedade. A ansiedade que a Bíblia fala, ela está com uma conotação ou conotada mais para incredulidade. Por isso que a da Bíblia é pecado. Não é, tem o mesmo nome na tradução, mas não é a mesma coisa para nós. Perfeito, cara. Perfeito. Depressão pode ser falta de propósito? A depressão ela é uma doença. Uma doença. Ponto. Tristeza pode ser falta de propósito. Alguém chegou na clínica lá e falou assim, olha, eu tô depressivo e tal. Aí eu falei, quem diagnosticou você com depressão? Não, eu tal. Eu falei, você tá com depressão, você tá triste. Tem diferença? Eu falei, absurdo, aí. Aí ele disse assim, me deu um exemplo. Aí eu falei, sua vida é perfeita, você tem dinheiro, tem um casamento perfeito e você é triste. Isso é depressão, ou pode ser depressão. Você perdeu sua mulher. Isso não é depressão, isso é tristeza, isso é trauma, isso é ferida. Então, dar nome às situações faz com que a gente até descubra o remédio para resolvê-la. Então, muitas pessoas hoje em dia não estão depressivas. Elas estão tristes, cara. Insatisfeitas, infelizes. Olha para a vida e não gosta, cara. Sabia que a maioria das pessoas hoje olha para si e não gostam, pô. Aí elas estão tristes, elas estão insatisfeitas. Aí fala, eu tenho depressão. Não, bicho, tu não gosta de tudo. Tu não gosta da tua vida, tu não gosta do teu carro, tu não gosta do teu trabalho. Você não tem coragem de fazer uma caminhada, você não tem coragem de procurar. É por isso. Não gosta do seu corpo. Aí você não está depressivo, você está triste, insatisfeito. Então você tem que buscar melhorar e gostar mais de você, pô. O ser humano tem que olhar, Erlan, no espelho. Nós temos que olhar no espelho e gostar da gente, pô. Porque senão a gente vai estar triste com a gente mesmo. E essa tristeza vai gerar improdutividade e aí pode ocasionar em uma depressão circunstancial. Entendeu? Perfeito, perfeito. Pulando aqui um pouquinho, padrões comportamentais. Que às vezes você repete padrões comportamentais dos seus pais. Certo. Como você sugere, como é que você orienta? Quando eu digo padrões comportamentais ruins, sim, negativos. Que tem padrões comportamentais dos pais que são bons e bons demais. Qual seria a sua sugestão para que a pessoa consiga curar isso, ela consiga ressignificar e consiga mudar esse cenário na sua vida? Nós precisamos entender que pode ser quem for, pode ter o sangue que for, se nos faz mal, é pouco contato. Porque nós temos ainda, de forma intrínseca dentro de nós, que honrar é precisar conviver. Nós só vamos conviver com quem nos faz bem. Ponto. Eu falei isso para uma paciente esses dias e está sendo muito complicado colocar isso na cabeça dela. Porque ela acha que precisa estar perto de familiar X ou Y, porque precisa honrar. Só que esse familiar X ou Y diminui, esse familiar X ou Y nega, xinga, humilha. Então, entramos um pouco naquela questão tóxica. Então, respondendo de pronto, o que fazer com hábitos ruins de parentes ruins? Distância. Ponto. Intencional, ou seja, óbvio que você nunca mais vai falar, por diversos fatores, você vai ter que conviver, mas sabendo exatamente qual ocasião, por quanto tempo, você ter controle da situação. Esse meu parente tem um hábito mau.
Eu preciso passar o Natal com ele. Vou passar porque eu sou adulto e adulto controla a si. Passarei o Natal, conversarei, brincarei. Quando sair, que der a hora que comemos a janta, eu vou embora e vida que segue. Eu não vou viver tomando café, não vai fazer parte dos meus negócios, não vai fazer parte da minha rotina. Nós precisamos de distância das pessoas que nos fazem mal. Ponto. Pode ser quem for. É isso que a saúde emocional fala. Você não vai se curar da sua rinite alérgica se você insistir em dormir num quarto cheio de poeira. Não vai. Traz essa carga dos pais, por exemplo. Aí a psicoterapia, né? E a fé. Isso. É porque a gente vai precisar se desfazer de quem nós somos e nos tornarmos pessoas diferentes. Exato, porque às vezes acaba trazendo essa carga emocional. Sim. Dos pais. Eu acho bom porque, assim, falando dos dois, hoje do nada a gente tá falando dos dois. A vida é assim. É por isso que Jesus falou que a gente tinha que nascer de novo. Ou seja, quando fala nascer de novo, não é um ritual místico, é uma decisão comportamental. É falar, a partir de agora eu vou me comportar de forma diferente. E a terapia fala sobre ressignificar as dores, ou seja, colocar as dores em outro lugar. Então, padrões maus nós vamos ter para sempre. Para sempre. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca pensei que eu ia falar isso em podcast, mas me veio ao coração, eu vou falar. Eu lembro que na fase adulta, eu tinha, alguns anos atrás, acho que 18, 19 anos na verdade, saindo da adolescência, eu tinha algumas dificuldades e eu ficava omitindo as coisas. Então eu não queria lhe dizer tudo, omitia. E em terapia, lá por 20, 22 anos, 10 anos atrás, 11 anos atrás, rapaz, por que isso? E eu lembro que em casa, quando chegava alguém da prestação ou alguma vizinha, alguma coisa, minha mãe dizia assim, diga que eu não estou. E eu cresci ouvindo que era normal mentir. Mas isso era normal nas casas antigamente. Era. Aí eu sempre disse, até que na fase adulta eu disse, isso é mentira. Eu sou um mentiroso. Então, às vezes, e essa reflexão veio numa besteira. Ou seja, era algo que eu podia contar, que não era algo catastrófico, que eu simplesmente optei em mentir. E ali, naquele momento, eu tive um choque de consciência e falei, por que eu optei em mentir se eu poderia dizer a verdade? Não ia me prejudicar se eu dissesse a verdade. E aí, em terapia, autoconhecimento, enfim, eu descobri que eu tinha maus padrões por causa da má criação que eu tive. Entendeu? Perfeito, perfeito. E a verdade ela é um dos princípios muito importantes para que a gente possa praticar. Eu costumo até falar lá em casa, na criação, na educação das minhas filhas, eu não admito que elas mintam. Sim. Que elas mintam. Mesmo que errem, eu peço para que venha e a gente converse sobre aquela situação. Até porque elas não veem eu mentindo. Eu já me prejudiquei muito. Parece até ser errado você fazer isso, por falar a verdade. Só por falar a verdade. Então, assim, já me prejudiquei muito. E hoje eu não faço isso. Até a situação de omitir, que para mim, na verdade, a omissão ela é uma mentira. Sim. Ela é uma mentira, entendeu? Então, assim, eu não falo. Sim. Eu não falo, eu não pratico. Mas isso é muito importante mesmo. Cara, tá quanto tempo já, Vi? 37 e 16. Vamos pular um pouquinho. Bora. Vamos embora? Bora. Tem coragem mesmo? Oxe, vamos embora. Do nada aqui a gente... Vamos embora. Vai falando, eu vou avisar aqui. Manda. Todo vício, ele tem uma raiz ou também acaba vindo através de um padrão? Tudo tem um porquê. Ponto. Estava até conversando com um pessoal hoje e eu falei para um deles. Tudo tem um porquê. Nós não fazemos nada de forma aleatória. Fez isso por quê? Por nada. Não tem isso no ser humano. Todo ser humano é feito por busca e recompensa, busca e recompensa, busca e recompensa. Você vê muito isso na terapia cognitiva comportamental. Busca recompensa, busca recompensa, busca recompensa. Entretanto, Freud falava que todos nós teremos uma fuga. Meio que ele acreditava que todo mundo precisará de um vício. Só interrompendo, eu acho muito bonito quando as pessoas falam de filósofos, pô. Fico emocionado. Fica bonito usando o Freudzinho. Porque ele falava disso aí que você está perguntando. Por exemplo, todo mundo vai ter uma fuga. Entretanto, algumas fugas ou alguns vícios são benéficos ao invés de maléficos. Mas, segundo Freud, e eu acredito nisso, não tem como viver uma vida sem vícios.
Todo ser humano vai ter que ter uma fuga, a famosa válvula de escape. Entretanto, algumas pessoas procuram sua válvula de escape nas coisas ruins, um vício, uma dependência. Outras procuram no trabalho, que também pode ser uma válvula ruim, dependendo do excesso. Eu conheço pessoas que perderam a família por trabalhar demais. E trabalhar não é errado, mas tudo é o excesso. Conheço pessoas que buscam suas fugas na religião. Tem pessoas que fizeram da religião sua fuga da realidade, cara. E aí já vivem na igreja, não uma comunidade mais, mas uma dependência, porque igreja vicia, cara. Que tá errado também. Tá errado também. E eu conheço pessoas que fizeram do esporte suas fugas, do treino. Então, assim, você vai ter que dosar bem. É impossível, segundo Freud, ter uma vida sem uma fuga. Todos nós teremos a nossa. Só que precisa consciência e domínio para que as nossas fugas não façam mal nem a nós, nem aos outros. Caraca, meu irmão. Me diga uma coisa, por que as pessoas têm tanto medo, hein, bicho, de falar em público? Porque as pessoas têm medo de dois motivos. Primeiro, as pessoas têm medo de falhar em público. Quem falava isso era o nosso conhecido Marçal, né? O Marçal fala que as pessoas têm medo de falhar em público. Mas os dois pontos que eu acho, além do falhar em público, eu acho que as pessoas acham que não sabem alguma coisa. Como assim? Por exemplo, eu estou aqui conversando sobre saúde emocional, sobre fé. E de verdade, assim, se você perguntar um assunto que eu não saiba, eu tenho tranquilidade de falar, eita, bicho, isso eu não estudei. Mas diversas outras áreas sobre isso eu estudei, eu consigo falar com propriedade. Mas e se tu puxar um assunto aqui sobre física quântica? Meu irmão, você vai me ver gaguejar. Lascou, né? E se eu tentar fingir que sei, fica pior ainda. Então eu acho que as pessoas têm medo de falar em público porque elas têm medo de falhar, o julgamento do outro, o que o outro vai falar, e porque talvez falta bagagem. Porque talvez as pessoas pensem, eu vou falar sobre o quê? Eu sei falar sobre o que querem que eu fale? Então, algumas vezes é autoanálise, sabia? As pessoas param, olham para si e pensam, bicho, eu realmente não estou estudando tanto como eu deveria esse assunto. Porque quem sabe o que está falando não vai temer falar em público. É matemática básica, pô. Se tu domina sobre relógio e eu te dou uma oportunidade de me explicar por que eu devo comprar esse relógio, tu não vai me falar com propriedade sobre o relógio? Sim, com certeza. Porque você conhece aquele produto. Eu acho que falta falta quebrar o medo do que os outros vão achar e conhecer de verdade alguma área. E como o Marçal fala, treino. Primeiro vai ser ruim, o segundo, o terceiro. Agora você tem que pegar um caminho e falar sobre aquilo. Isso é muito bacana, você falar nisso. A gente costuma fazer uma avaliação dentro do estúdio KeyCast com alguns clientes, que é exatamente isso. Eles começam de uma forma, com a comunicação falha, e no decorrer do período, pelo fato de estar fazendo sempre aquilo ali, a comunicação ela fica bem melhor. Ela fica em um nível de excelente que nem ela mesma imaginava que poderia se comunicar dessa forma. Sim. E geralmente os podcasts que vêm, eu não sei, estou supondo, e aí você me corrige, pode corrigir no meio de todo mundo. Geralmente você pega um caminho para seguir. Por exemplo, você está comigo falando agora sobre fé, geralmente transita ali na questão da vida humana, corporativo, empresas e tudo. Você não vai chegar aqui e fazer perguntas talvez sobre astronauta. E se você fizer, você tem que se preparar bem e trazer alguém que fale sobre isso. Então eu acho que as pessoas elas têm que escolher um tema e dominar aquele tema. Sim. Porque aí se você dominar aquele caminho, você vai falar bem sobre aquilo e com o passar do tempo você vai começar a falar bem sobre outras coisas. Mas primeiro você tem que saber, conhecer o que você está falando. Senão você vai gaguejar mesmo. O gaguejar, além de medo, envolve autoconfiança. Às vezes nós não confiamos em nós. E talvez a chave esteja aí. Eu preciso confiar em mim. Ou seja, pode perguntar que eu sei responder. Isso não é arrogância. E às vezes você é um excelente comunicador, um excelente profissional naquilo que você faz, mas você não consegue se enxergar enquanto as pessoas que estão ali conseguem enxergar isso em você. Perfeito. E você não consegue enxergar em si. Visão, né? Autovisão. E isso pode estar muito padronizado a erros, por exemplo. Tem pessoas que são incríveis, cara, mas cometeram coisas erradas. Repressão na infância, ele pode... Pode sim. Repreensão na infância, fracasso na fase adulta. Verbalização. Eu já atendi homens que os caras são extremamente inteligentes, pô.
Mas os caras não conseguem empreender porque a esposa deles disse uma vez em uma conversa que eles não valiam nada, pô. Caraca. E outra coisa, isso foi bem intrínseco assim, tipo, ele nem lembrava, cara. E eu perguntando, a gente conversando, tentando identificar a raiz, uma vez ele baixou a cabeça e disse assim, se a minha esposa, que é a minha esposa, acha que eu não dou conta, por que eu daria? E eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele, porque tal ano ela me disse que eu não valia nada e que eu nunca ia conseguir as coisas. Inconscientemente ele adotou. Adotou, fixou nele ali, né? É, exatamente. Como diz Augusto Cury, a mente mente, né? A mente mente. Porque a nossa mente vai acreditar no que a gente disser a ela, pô. E é muito interessante que tem uma vez eu ouvi ele falando que a mente ela é um bebê recém-nascido que toda hora ela precisa ser balançada. Perfeito. Precisa ser cuidado ali. Perfeito. Cara, que papo incrível. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que esse bate-papo hoje aqui vai ajudar muita gente que está nos assistindo aí. Como eu falei, deixa a sua pergunta aí no comentário para que a gente possa tá respondendo. Eu vou passar essa bola para ele estar respondendo, lógico, né? Quando tiver lá o comentário, eu falo com ele responde e eu coloco aí para vocês. Show. E vai ficar dessa forma. Mas, Robert, antes da gente finalizar, me diz onde é que fica, diz aí para o pessoal onde é que fica o teu consultório, para que, caso as pessoas se identifiquem com o que foi falado aqui, possam entrar em contato contigo, possam te procurar. Perfeito. Nós ficamos localizados lá na rua Benjamin Freire, Avenida Benjamin Freire, né? De frente à Academia X7, no posto A Terra Nossa, na sala 9, certo? Você pode estar falando comigo ou pelo Instagram, ou pelo link que tem na minha biografia, robertataide.city é o meu Instagram. Você fala comigo, eu te explico os pacotes. Nós temos lá na clínica, nós temos uma visão de entrada e saída da terapia. Nós temos data para concluir, porque nós não queremos que você se vicie em terapia, nós queremos que a terapia seja um meio, não um fim. Então nós temos alguns pacotes, alguns planos de ação e vai te ajudar muito. Perfeito. Isso não só presencial, você consegue fazer isso online também. Tenho pacientes do Brasil todo e até fora do país hoje. Pronto, perfeito, bacana. Cara, novamente quero agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Show. Pra gente bater esse papo cabeça. Show de bola. Papo cabeça. E... Agora parou, viu, Vitor? Corta isso aí, que agora deu um branco. Agora deu um branco. E, cara, a gente vai ter novamente um outro bate-papo em relação a isso. Show. Porque é muito importante esse conteúdo para as pessoas. E aí eu tenho certeza, como eu já falei, que a gente vai conseguir estar ajudando muitas pessoas também que estão passando por alguma situação parecida. Parte 2. Parte 2, exatamente. É isso aí, galera. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. Ajuda essa comunidade cada vez mais ficar maior. E pra gente só encerrar aqui, finalizar, Robert, você queria deixar algo aí para o pessoal? Salomão tem uma abordagem que eu gosto muito, uma afirmação que ele fala que é melhor um leão vivo é melhor um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, enquanto a vida há esperança, ele conclui. Se você está vivo, se você está viva e está nos ouvindo, dá tempo. Porque às vezes nós nos apegamos ao que nós já perdemos, nós nos apegamos ao que deu errado, nós nos apegamos ao que não foi como nós gostaríamos que fosse e nós perdemos a possibilidade de fazer daqui por diante. Então, se você está vivo, tem possibilidade de melhora, de avanço, de felicidade. Nós não nascemos para sermos só tristes, assim como também não nascemos para ser só felizes, né? A vida é cíclica, que nós consigamos galgar e passar por todas as fases sem perder a esperança. Que Deus abençoe você, que a sua fé seja renovada e que você consiga crer e se posicionar para construir dias melhores. Poxa, caraca, o negócio foi forte. É isso aí, turma. Valeu, muito obrigado e até a próxima.